defesa Caro-Kann, variante do avanço. E4, C6. A defesa Caro-Kann, com a ideia parecida com a da francesa, de contra-ataque depois de D4, D5. As negras brigam pelo centro sem prender o bispo de C8. E5 é uma das linhas mais populares para enfrentar a Caro-Kann. Tem algumas vantagens com respeito à francesa, que o bispo está livre para desenvolver, ou F5 ou G4. Mas tem algumas desvantagens, que na francesa o peão C vai a C5 em um tempo só, puxando o contra-ataque central mais rápido, o que alivia um pouco o jogo das negras. Depois de bispo F5, as brancas têm muitas jogadas. Cavalo C3 da partida, H4, bispo D3 trocando o bispo direto, bispo E3, C3, cavalo F3. Todos esses lances vão jogar em cima do bispo, ou trocando a peça mais ativa no momento com o bispo D3 e os outros explorando a posição dele, geralmente avançando os peões da ala do rei. Essa partida que vamos seguir, Kriko Mkhitaryan, mestre internacional na época, hoje grande mestre, e Roberto Molina, mestre FIDE na época, hoje mestre nacional, mostrando a evolução do xadrez brasileiro, seguiu com cavalo C3, E6, G4. A ideia típica do cavalo C3 é permitir esse lance, já que a dama está apoiando o peão. Se o cavalo tivesse em F3, não haveria essa possibilidade. Bispo G6, cavalo de G E2. Apoia o F4 ou o próprio cavalo F4. C5 é outra continuação muito popular, começando o plano de quebrar a estrutura central das brancas. Similar à francesa, uma das formas das negras conseguirem contra-jogo. Cavalo E7, F4, muito comum essa continuação, querendo explorar a situação do bispo, de G6. H5 é um dos lances para aliviar isso, essa pressão. Mas o Kriko jogou um interessante lance, F5. E depois de E toma F5, G5. A ideia das brancas é bloquear os peões negros nas casas brancas, deixando o bispo completamente sem jogo e as peças muito sem espaço, o que deixa as negras com um jogo difícil. Depois de cavalo A6, cavalo F4, cavalo C7, H4, cavalo E6, a estratégia das negras é tentar desbloquear, o que não é muito fácil. Cavalo de C2, mantendo o bloqueio, e a posição das negras continua muito restringida, mas por enquanto ainda não perderam material. Aliás, tem um peão a mais e não tem como ser atacado diretamente. Cavalo C8, aqui talvez C5, já tentando começar a libertar o jogo, seja mais interessante. Cavalo C8, bispo G2, cavalo B6, B3. As brancas jogam totalmente pela restrição. Torre C8, bispo E3, bispo E7, C3. Com as peças muito presas, fica difícil arrumar um plano para as negras. As brancas têm um jogo muito mais fácil, podem planejar uma ruptura como C4, por exemplo, podem continuar mantendo o jogo das negras sem ruptura, que deixa eles sem lance. Molina tentou cavalo A8, buscando ativar o cavalo, que é uma ótima ideia. Depois de C4, que é a ruptura mais fácil para as brancas, seguiu o cavalo de AC7, roque, dama D7,
torre C1, as brancas reforçam sua posição com tranquilidade. Roque, dama D2, torre de FD8, torre de FD1. Ambos colocaram as peças muito bem, mas reparem que as negras agora não têm o que fazer. Tem que fazer lance somente de espera, enquanto que as brancas podem abrir no momento propício a posição, podem seguir com ganho de espaço na ala da dama e até simplificar a posição do jeito que achar melhor. E o plano mais torturador é deixar as negras sem mexer. B6, bispo F3, e agora uma nuance do jogo posicional. Trocas aliviam o jogo das negras, que estão com falta de espaço. Então Molina, depois de cavalo toma F4, cavalo toma F4, jogaram cavalo E6. Mas o incrível é que o cavalo está bem colocado agora em C7. Ele defende um ponto estrategicamente importante, evitando que as brancas abram o jogo de forma a explorar sua vantagem de espaço. Talvez torre A8, mantendo a estratégia de espera, fosse a melhor jogada. Depois de cavalo E6, o Crico poderia abrir a posição com vantagem com C toma D5, C toma D5, cavalo toma D5. Mas abrir a posição deixa seu rei um pouco mais aberto, um pouco não, muito mais aberto. E calcular tudo que vai acontecer aqui não é uma tarefa muito fácil. Optou por não entrar nessa estratégia, continuou com dama G2, mantendo as negras presas, sem abrir a posição, deixando as negras do jogo muito desconfortável. Molina continuou com cavalo toma F4, bispo toma F4, D toma C4, B toma C4, mas a sua posição não foi aliviada. O centro das brancas é muito forte ainda, suas peças são bem mais ativas. O bispo de Casa Branca, por exemplo, comparado com o bispo de Casa Branca das negras, é muito mais forte. Dama E8, rei H2, bispo F8, torre C2, rei H7, torre de CD2. Jogar debaixo dessa pressão nunca é muito fácil. Teria que continuar bispo B4, esperando a ruptura branca para tentar um contra-ataque final. Mas no desespero e tentando liberar as peças, Molina joga F6, que beneficia as peças brancas que estão muito mais colocadas, muito melhor colocadas, com muito mais espaço. Agora a partida acabou rapidamente com G toma F6, G toma F6, torre G1, e o centro e a vantagem de espaço ganham rápido. Olha que interessante, por exemplo, se F toma E5, segue bispo toma H5, ameaçando bispo toma G6, bispo F7, dama G5 deixa a peça cair, E toma F4, dama F5 cheque, e está recuperando a peça em F7 depois de rei H8, bispo F7, com vantagem decisiva. A partida, o Molina jogou bispo G7 e depois de bispo H5 abandonou, devido ao ataque na coluna G ser agora impossível de parar.